Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Essa frase de Jesus, ele pega pesado em nós até agora, não é mesmo? Mas mesmo assim, a gente ainda continua atirando pedra nos erros, tanto nosso quanto nos dos outros. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você pode até estar falando exatamente isso. Olha, eu não posso eu errar, até o erro dos outros eu relevo, tudo bem, eu não pego pesado com as pessoas, eu sei que todo mundo erra, parará, mas como que eu vou admitir o meu erro? Né? Então, às vezes, tem pessoas que realmente elas são mais bondosas para com o outro e muito maldosas para consigo mesmo. Então, quando Jesus fala quem nunca errou, né, que atira a primeira pedra, esse alguém, você está inserido também. Então, não significa simplesmente você se abster de apedrejar o outro, mas de se auto-apedrejar. Porque quando a gente fica se auto-apedrejando, o que acontece? Ou o que acontece quando a gente está apedrejando alguém? Qual é o sentimento que você imagina que está dentro de uma pessoa quando ela está lá realmente, né, jogando pedra em alguém que a pessoa fez errado, onde já se viu, olha aquilo ali? Ela está de posse de um poder. Ela está falando assim, nossa, você fez isso errado, mas eu não faço isso. Eu sou uma pessoa muito digna, muito correta, muito isso, muito aquilo. É como se quem está atirando a pedra se sentisse mais do que aquele que está recebendo a pedrada. Então, o que acontece quando é você que está ali no meio recebendo as pedradas, você mesmo dando as pedradas em você? Você também não está conseguindo aceitar em você alguma coisa que você julga que não seria bom. E alguma coisa onde você tem uma parte sua que está se colocando lá em cima. Então tem um ego seu. Quem apedreja você é o teu ego, não é a tua essência. Porque a tua essência sabe que você não é tudo isso. Não é essa coisa tão correta. Assim como Jesus também sabia que a nossa essência, ela pode ser pura, mas o que se manifesta não é essa coisa toda assim, que nós erramos ainda. E que temos que ser solidários e fraternos para com os nossos erros. No momento em que você está se apedrejando, você simplesmente tem uma parte sua que está aqui, ó. Eu sou the best, e essa parte minha e horrorosa, ela vai apanhar ali, ó. Então você criou uma cisão interna entre o ideal do que você almeja ser e aquilo que se manifesta. E é essa briga interna que fica com a pessoa. Então aquelas pessoas que são verdadeiros carrascos consigo mesmo. Que acontece uma coisinha desse tamaninho, elas não se perdoam, não se aceitam, começam a atrair coisas ruins para si. Como se elas tivessem o que pagar, porque se você errou, você tem que pagar. Ou você vai pagar com a dureza da vida, que são essas pedradas da vida, você vai pagar com uma falta de sucesso, você vai pagar com escassez, você vai pagar com problemas que você vai estar atraindo. Então, daí bem feito, é como se fosse, ó, bem feito, tá vendo? Tem que sofrer mesmo. Quem mandou não fazer as coisas direito? Então, tem um lado da pessoa que tem esse gostinho. Por mais masoquista que isso possa parecer. Mas é como se ela achasse que todo sofrimento e dor é muito bem merecido, porque ela errou, porque ela não correspondeu àquele ideal. Mas é o que é o ideal egóico, não é o ideal de uma força que te leva a melhorar. Porque quando a gente tem um ideal de o que eu quero ser de melhor, eu sei que eu caminhei, estou hoje melhor do que fui ontem, tenho certeza e me comprometo que amanhã estarei melhor do que hoje. Eu estou no caminho da minha evolução. Agora, para eu continuar evoluindo, eu não vou me apedrejar, eu não vou me alejar, eu não vou me lesar. Porque se eu me lesar, eu vou romper e quebrar a minha condição até de fazer alguma coisa melhor. Então, essa compreensão de que podemos sim estar cada vez melhores, nos coloca olhando para o ideal, mas nos coloca também numa unidade. A gente não cinde. Então, tem um eu seu, que é todo poderoso, magnífico, maravilhoso, que faz tudo correto, só um eu imaginário aqui, e tem um eu seu, que é todo ruinzinho, aquele que faz um monte de besteira. Essa cisão que você cria dentro de você mesmo, entre esse ideal do correto e o errado, é que faz com que você acredite que quanto mais você martirizar este seu euzinho cindido de você,
Quanto mais você machucá-lo, mais ele vai se consertar. Só que qual é o erro primordial? Qual é o erro original de tudo isso? Essa cisão. Essa divisão entre o que você idealiza ser e o que você manifesta. Quantas vezes a gente tem ideias maravilhosas, vai colocar essas ideias em ação, elas não saem na perfeição das ideias. Um projeto, às vezes, ele é lindo. Você olha para aquele projeto e fala, nossa, vai colocar aquele projeto em ação. É difícil, é complicado e nem sempre, a hora que a coisa, né, saiu, materializou, ficou igualzinho que você imaginava. Ficou diferente. Porque no mundo da ideia é uma coisa e na materialização ela é outra coisa. Quanto mais próximo do idealizado for materializado, mais próximo da perfeição. Mas este é o nosso caminho. Então nós temos muitos conhecimentos hoje, muitos conteúdos, muitas fórmulas de como agir no bem, de como desenvolver o amor. Então olha a dificuldade para a gente colocar tudo em prática, o que a gente sabe, todo o conhecimento que a gente tem. Mesmo aqui, você está me ouvindo, como já me ouviu falar outras vezes, sobre essa mania nossa de ficarmos nos crucificando, e você tem esse conhecimento. E onde que está o problema? Como colocar em prática? E por que é tão difícil a gente colocar em prática? Porque existe, por dois motivos. Um é que existe essa divisão entre o que eu idealizo, o que eu sei racionalmente, os conceitos e as informações que eu tenho e de que maneira que eu processo essas informações para que elas gerem uma ação. Então tem este caminho. E tem um outro lado que é justamente essa cisão, essa divisão que eu faço. Eu rompo comigo mesmo. A gente faz da gente duas pessoas. E aí a gente enfraquece. E não admitimos que estamos ali fazendo, não estamos correspondendo a este nosso ideal. Não estamos correspondendo a este correto. Daí a gente tanto começa a se massacrar, como também a gente começa a se esconder. Sabe, esconder essa parte nossa. Assim como você não quer que outras pessoas percebam os seus erros, não quer mostrar, não quer, né, aquele medo que a gente tem da retaliação externa. Quanto mais a gente tem medo da retaliação externa, são pessoas que mais se autorretalham. Ela fala assim, porque eu não quero o que os outros vão pensar. Eu vou pensar de mim mesmo. Porque o que o outro vai pensar sobre mim não vai alterar a minha questão. Agora, o que eu penso sobre mim, isso sim altera toda a minha conduta de vida. Então, qual o conceito que você tem sobre você mesmo? Como é que você se olha no espelho, o que é que você vê? Com que amor você se vê? Como é que você encara você por inteiro? Sabendo sim que você já sabe como agir corretamente, mas que você ainda age de uma forma não tão correta. Como é que você vai lidar com esse egão ambulante? Quando a gente fala de ego, nós estamos falando de uma ilusão. E a ilusão egóica que está por detrás de qualquer medo é uma vaidade, é um orgulho. Aquela vaidade de eu não corresponder ao que eu acho que eu sou e que eu não sou ainda aquilo. Mas eu estou no caminho daquilo. Quando a gente vê uma criança errar, a gente acha correto, a gente não acha aquela criança errada, porque ela está no caminho do aprendizado. Então ela está começando a andar, ela vai engatinhar, ela vai cair, ela vai levantar, ela vai andar meio bambaleando, e a gente não fala que ela está andando errado e nem critica ela, porque a gente sabe que é através desse bambalear que ela vai encontrar o seu equilíbrio e vai caminhar ereto. Então a gente tem essa compreensão para um processo de uma criança de crescimento. Só que dentro de um processo de crescimento de alma, todos nós somos crianças. Todos nós estamos cambaleando. E algumas vezes acertamos e algumas vezes erramos. Algumas vezes a criança, né, se levanta e caminha sem cair e de repente ela cai. Mas ela não aprendeu, ela já não andou corretamente alguns passos. Porque às vezes também a gente se recrimina por coisas que a gente já fez certo e de repente a gente faz errado, mas eu sabia. Por que eu errei de novo? Porque às vezes é o tempo de entrar nos eixos, de equilibrar. Você pega uma pessoa que é usuário de drogas, por exemplo, ela sabe que é errado isso, ela tem todo o conhecimento sobre isso, mas tem tantas outras forças que a movimentam e que estão ali presentes, que a faz consumir algumas coisas, algumas substâncias que ela sabe que é perniciosa. Daí ela consegue por um tempo se abster.
E daí ela se sente extremamente vitoriosa, ela se sente super bem com aquilo, né? Conseguir. Mas daí, de repente, ela tem uma recaída. E como é dura essa recaída? E por que é dura a recaída? Porque ela experimentou a força dela de estar saudável, de estar limpa. E ela não consegue conceber por que ela, de repente, vacilou de novo no erro. Por que ela tropeçou de novo. E o que a gente diz para essa pessoa? Se ela ficar se recriminando, se culpando, olha que horror, que péssimo que eu sou, não vou conseguir mais, tropecei aqui, olha só. Se ela ficar nisso, ela mina toda a potência de transformação dela. Toda a potência de entrar nesse processo de crescimento contínuo. Então é justamente esta força que precisa ser resgatada. E qual é a força? Eu sei que eu tenho o poder de transformar, eu sei que eu estou neste caminho, eu experimentei tanto tempo fora de drogas, mas eu tropecei, igual uma criança que andou, deu uns passos e tropeçou. Agora, se a gente ficasse recriminando pelo tropeço, a gente não se levanta. Por que uma criança se levanta e continua andando? Porque ninguém a recrimina e nem ela também. Por isso ela consegue se levantar. Por que uma pessoa se abstém um tempo de drogas, cai e depois é difícil dela voltar a se reerguer? Porque ela não se perdoa. Então, eu falo, o que a gente diz para uma pessoa que tem essas quedas? Seja amoroso com você. Seja complacente, seja fraterno com você mesmo. Não se detone. Aceite que você tropeçou e que você vai se reerguer. Quando as pessoas caem, né, elas têm essa queda e elas não se recriminam, elas têm força para se reerguer. Pega um outro exemplo, uma pessoa que, sei lá, de repente vê a empresa dele falida. E daí tem pessoas que acabam até com vontade de tirar a própria vida porque a empresa faliu. E daí ele não se sente em condições de gerir tudo isso e de se erguer novamente. Eu pode entrar numa depressão muito grande, porque de repente teve alguns erros, sei lá, e faliu. Agora, enquanto mais ele ficasse criticando porque eu fui incapaz, fui incompetente, fiz isso, fiz aquele outro, ficasse detonando, ele vai minar tanto a força dele que vai entrar no processo depressivo que daí ele não vai encontrar forças mesmo. Agora, se ele olhar para tudo isso e como tá, errei aqui, ali, pegar isso como um aprendizado, nossa, agora eu sei onde eu errei e vamos embora lá para os acertos, para esse processo. Se ele sair desse patamar egóico, vaidoso, orgulhoso, que é incapaz de olhar para o próprio erro e aprender com ele, ele não vai conseguir se reerguer. Então, parar de ficar morrendo de medo dos próprios erros é primordial para quem vive. Porque se você ainda não errou, você vai errar. E se você já errou, você vai errar de novo. E você fala assim, eu vou me acostumar com o erro, então eu vou ficar esperando. Não, você vai simplesmente, após cada erro, acertar. O que você pode se comprometer é, eu não vou errar mais o mesmo erro. Isso é extremamente inteligente e sábio. Errar a primeira vez, errei. Errei a segunda vez, vacilei, mas vou ter força para não errar mais. Porque tem esse caminho da compreensão do conceito e da prática. Então, você tem que internalizar isso. Então, você errou a primeira vez, daí você vai procurar o acerto. Daí você teve uma queda, você vai errar pela segunda vez dentro do mesmo conceito que você sabia, porque é um processo de internalização. Se não existisse esse tempo, esse processo de internalização e de prática, de tentativas, de vou aqui e ali, bastaria você ler um livro que você já estaria supimpa. Bastaria você me ouvir agora e que você é pronto. E você sabe que não é assim. Eu sei que também não é assim. Eu estou aqui falando em vários vídeos para você, várias coisas. Porque eu sei que existe um processo, mas eu sei que você escuta aqui, escuta colar e começa a experimentar e vai, sobe, levanta, sobe. Aí você vai treinando, você vai tornando essa sua musculatura interna flexível. Quando a gente se olha desta maneira, se percebe desta maneira, você não fica mais com medo dos erros, mas o seu foco fica nos acertos. E errar faz parte do próximo acerto. E a hora que você finaliza, às vezes, um ano, e você faz todo aquele levantamento do que deu certo, do que não deu, do que foi bom, do que não foi, que coisas você pode melhorar para o ano que vem.
Ao invés de você já sair, o ano que vem eu quero isso, 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 você fazendo um monte de planos e projetos, você pode muito bem, antes de fazer isso, fazer pegar tudo que você fez, analisar, ver o que você pode ter aprendido, agradecer pelo aprendizado, se fortalecer com tudo isso e se propor para ser melhor, para fazer melhor. Simplesmente ficar falando que vai fazer melhor, sem antes fazer toda essa leitura, você vai de novo cair num erro. Então, o que faz a gente errar e errar e errar? É porque erramos, nos culpamos, nos apedrejamos, mas não paramos para chegar e falar assim, como eu acerto? Qual é o aprendizado deste erro? Humildemente olhar para isso. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque temos um ego vaidoso que não admite e não quer olhar para si mesmo. Não quer olhar para essa parte sua. Porque cortou uma parte sua que está em aprendizado para uma parte sua que está apenas racionalizando uma compreensão, um conhecimento, um conceito. E acha que só porque leu já devia de saber. E não leva em consideração todo um tempo de crescimento. O tempo que uma criança tem para aprender a andar firme. Quanto é? 3 anos? 4 anos? Que os pais ficam mais tranquilos, sem ficar ali monitorando, ver se ela vai bater a cabeça num lugar, vai bater no outro, que ela já percebe. Qual o tempo que você se dá para fazer um aprendizado de alguma coisa? Em cima de tantos conceitos que você já tem. Estipular este tempo. Se dar este tempo. E falar, eu vou ter 6 meses para isso. Eu vou ter 6 meses para me corrigir neste ponto. Porque agora eu já sei qual é o acerto. Eu já sei quais são os passos que eu tenho que dar para em direção do correto. A gente quer assim magicamente, já sei, então amanhã já estou. Você não dá esse tempo, daí a probabilidade de você cair é muito grande. E de ficar se recriminando mais ainda. Então eu quero que você, neste exato momento, possa até fazer toda uma lista de todos os seus erros. E olhe para ele. Sem vergonha. Não precisa ter vergonha dos seus erros. Você não precisa ficar também espalhando para todo mundo os seus erros. A quem respeita, diz respeito apenas a você, a mais ninguém. E neste momento que você olha para eles, você vai olhar com solidariedade, com fraternidade para si mesmo. Trazendo bem na sua mente essa cena de Cristo, quando estavam lá apedrejando Maria de Madalena, que ele fala isso. Se coloque você ali no meio daqueles homens brutamontes apedrejando. Só que todos esses homens brutamontes, é você um brutamonte apedrejando você mesmo. Se coloque ali, seja solidário, seja fraterno. Assim como Jesus foi fraterno. Isso não significa que não reconheceu e não viu os erros, mas simplesmente não atacou. Então não ataque você. Não se coloque nessa posição de superior em relação a você mesmo, em relação a uma parte sua que está em processo de crescimento. Integre essa parte. Integre todo você. Esteja inteiro ali. E na hora que Jesus deu este comando, o que as pessoas, eles pararam de apedrejar? Por quê? Porque eles integraram essa parte. Eles integraram essa parte arrogante deles com aquela parte deles também que eles não aceitavam. E na hora que eles se integraram, falaram assim, nossa, eu também acerto, eu também erro. Isso daí tirou deles a vontade de apedrejar. Eles ficaram com vergonha de fazer isso. Então, cada vez que você começar a se recriminar pelos seus erros, sinta vergonha disso. Vergonha de não se verem por inteiro. Vergonha de fazer essa divisão e se colocar num patamar acima de você mesmo. E não fazer essa integração da sua alma. Quando você se sente um ser inteiro, integrado, onde luz e sombra emergem aqui, onde aspectos positivos e negativos da sua alma estão aqui, no mesmo espaço, no mesmo pulsar, é a hora que você tem condições total de acertar. Sem se recriminar, mas sabendo que é um processo de evolução. E nesse processo de evolução é que você está, eu estou e todos estamos. E é aí que a gente entrega as nossas armas, jogamos elas no chão, colocamos a mão no coração
e preferimos amar. Amar e ser amado, nos respeitar e respeitar ao outro. E aí não é mais, não critico o outro, não critico a mim. E sigo o meu caminho com a dignidade de ser um ser em evolução. Obrigada pela sua atenção.